A Bíblia vai falar aqui a respeito sobre um homem chamado Judá. Judá, que quer dizer um homem louvado ou agradecido, mas Judá vai surgir numa história referente ao seu irmão José, em que a história começa a relatar sobre José, e nesse meio tempo de uma história do que vai acontecer, um relato surge-se. A história então de um homem, um único irmão chamado Judá. Todos sabem desta passagem referente que José é um sonhador. José tem sonhos referentes sobre os seus irmãos, os feixes se curvando diante dele, tanto seu pai e sua mãe. Mas a gente vai ver aqui uma referência de uma casa, de um pai e uma mãe que tem filhos. Não só uma mulher, mas tem outras mulheres, mas vai ter filho, vai falar de uma identidade de uma casa. De um homem que serve a Deus, de um homem que o seu nome é mudado, de um homem que tem uma promessa sobre a sua vida. A gente ouviu aqui sobre louvores falando sobre promessas, louvores falando sobre o que Deus irá fazer, falando sobre também do comércio dentro da casa de Deus, onde a gente vai chegar nesse ponto, e falando sobre do chamado, do que Deus tem para a sua vida. Mas a gente vai enfatizar aqui sobre essa casa onde vai ter inveja, aonde pessoas que nasceram primeiro, que estão há mais tempo na casa, não vão suportar ver os mais novos sonharem. A gente vai ver que José vai começar a relatar sonhos. Só que o único quem sonha na casa é José, diante dos seus irmãos. A história vai dizer que eles vão ficar com inveja do que o seu irmão começa a sonhar. E a Bíblia vai dizer que o seu pai, Jacó, vai dar uma túnica para o primogênito de uma demonstração de amor, de uma demonstração de honra. E nessa demonstração cria-se mais inveja. Os seus irmãos, por não aceitarem, por José sonhar coisas grandes, porque não existe igreja perfeita. Todos nós somos imperfeitos. E vamos nos aperfeiçoando conforme a palavra de Deus, até chegar na perfeição na eternidade. Só que nós estamos num processo. E o processo de ver outros crescendo primeiro que nós, quem sabe de mais tempo, dói. Porque muitas das vezes nós questionamos, fulano chegou ontem, já está lá em cima do púlpito, eu estou 10 anos aqui, Deus, porque a gente nunca amadureceu, quem pensa assim. Porque você não está aqui para ser reconhecido, você está aqui para que Deus tenha uma obra e o reino dele venha a crescer. E o nome dele venha a crescer. Mas quando a gente para analisar e achar que nós devemos ser honrados, a gente tira Deus do trono e nos colocamos a nós. É muito fácil, porque a gente chega num culto como ele disse, Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Mas se o pastor não falar o nome dele aqui no culto, ele faz biquinho. Se o pastor não botar ele em algum lugar, ele não, vai para outra igreja. Porque ele não entende o que é reino. Reino não é você que é enfatizado, reino é o nome dele que é colocado. E a gente vai ver aqui então que esta inveja vai levantar sobre a vida de José. Então, o pai deles dá uma missão. Vão lá, cuidam do rebanho. E eles vão para uma cidade. E aí o pai chama José e diz assim, ei José, vai lá e vê os teus irmãos, vê como que está o rebanho. E vê se eles precisam de alguma coisa. Quando José vai procurar eles, José se perde no meio do caminho, ele encontra um homem e diz assim, eu estou procurando meus irmãos que estavam aqui com o rebanho. Não, eles foram para uma outra cidade, ele vai atrás. Quando eles olham José vindo, o rebanho deixava de ser mais importante. E eles se preocupam com José. O interesse de cuidar daquilo que não os pertencia, mas sim o pai, deixa de ser prioridade. Agora eles querem resolver uma situação de dentro de casa. Uma situação que está causando dores, angústias, quem sabe amargura. Por quê? Por causa da inveja de um menor sonhando. A Bíblia vai dizer então que eles vão tramar, eles olham José. E a gente vai ver 3 tipos de irmão que existem dentro da igreja.
Eles vão tramar. Eles dizem assim, o que vamos fazer? Vamos matar José. Vamos matar. O primeiro é o que existe. Irmãos que convivem junto com a gente, diante da presença do Pai, que querem muitas vezes matar o nosso ministério. Querem matar a nossa vida. É o primeiro tipo de irmãos que nós vamos conviver no nosso dentro. Bem-vindo ao clube, para você que é novo aqui. Aqui não é lugar de gente perfeita, imperfeitos, reconhecendo que precisa melhorar. O primeiro ponto é a pessoa que olha para a nossa vida e quer matar. Ele olha, você não pode ver você prosperando, não pode ver você se dando bem. Que ele diz, está roubando, está traficando. Não, está fazendo um fulano desse jeito, crescendo desse jeito. Não, ele não vê oportunidade para dizer assim, eu já sabia. O segundo, irmão, sabe qual é? É o que o Judá fez. Não, vamos fazer diferente. Vamos vender. Pessoas que olham você como um aproveito. Pessoas que veem você como um aproveito de tirar um benefício de algo. Vamos vender, vamos lucrar em cima dele. É o que mais tem no mundo gospel hoje. A gente dá tanta ênfase para cantores. A gente dá tanta ênfase para pregadores. Eu aprendi uma coisa que a gente sempre olha para o passo do vizinho e diz que o passo do vizinho é melhor que o nosso. A igreja lá do fulano é melhor. Os músicos são melhor. O pastor lá é melhor. Não. A sua igreja é melhor. Os músicos deles são os melhores. Os obreiros são melhor. O pastor que você convive é o melhor. A gente muitas vezes quer valorizar quem está lá fora do que aqui de dentro. E muitas vezes a gente só se preocupa o que eu vou tirar em benefício de quem está me proporcionando algo. Segundo tipo de irmão, o que quer vender. Judá vai vender aquilo que não pertencia. Judá quer vender aquilo que pertencia ao pai. Não lhe pertence José, ele é apenas irmão. Mas ele não entende sobre o poder que Deus tem sobre a vida dele. Ele não entende do que Deus tinha um propósito sobre a vida de José referente aos sonhos. E qual outro irmão? Esse outro irmão, aquele que se preocupa de colocar José mais perto da presença do Pai. De levar ele mais perto do Pai. Esse irmão que no capítulo 37 ele vai falar referente a esse homem. Não vamos matar. Não vamos fazer assim, vamos lançar ele num poço, uma cisterna ali. E ele estava pensando, à noite eu vou vir aí, vou levar José para a casa do meu pai. É aquele tipo de irmão que está preocupado com a sua vida. Por que você não foi no culto hoje? O que aconteceu com o Ceclano, que faz dois cultos que ele não está mais aqui? São aqueles que são preocupados de levar para a presença do Pai. E a história vai relatar aqui. Eles veem um mercadante, então eles vão vender José. E aí, a gente para analisar uma mensagem cristocêntrica, porque de José até o final, ele vai trazer Cristo na mensagem. Eles vão vender de que vamos fazer agora? Vamos mentir. Vamos pegar uma túnica. Vamos manchar de sangue. E vamos dizer, não, uma fera pegou José. Venderam José. E os condenaram, dizendo, está morto. Quando eu olho para isso, eu lembro de Cristo. Cristo foi vendido. E disseram, está morto, já era, acabou. A Bíblia vai dizer sobre a túnica. Quando eles repartem as vestes, sobrou a túnica, lançaram sorte sobre a túnica de Jesus, que tinha sangue. E quando apresentam o pai ele se angustia. E ele vê que a túnica do filho, e diz, é verdade, mataram José. José foi morto, e agora? A angústia bate, mas a história vai entrar no capítulo 38, que surge. Da história referente de José, vai surgir um homem, chamado Judá. Aquele homem que negocia o seu irmão. Agora é um homem que não consegue mais conviver com uma mentira diante do pai. Conviver diante da casa do pai. A vergonha o toma por tão grande que ele vai tomar uma decisão.
diante de todos os seus irmãos, porque os seus irmãos poderiam chegar na casa do pai e dizer assim, olha, não, o José morreu. Tem certeza? Não, vamos falar real. Judá vendeu. A gente queria matar, mas Judá vendeu. Então o responsável é ele. Porque Judá era um dos representantes dos seus irmãos como líder. Só que Judá está na casa do pai e não consegue mais, quem sabe, olhar para o seu pai. Ver a dor de um pai, pela perda de um filho, e ele sabendo a verdade. Então o que ele vai fazer? Ele vai se apartar. A Bíblia vai dizer no versículo 1, algumas traduções vão dizer, e Judá se apartou dos seus irmãos. Ele vai se apartar porque ele não vai conseguir mais estar diante do seu pai. Porque o pecado, quando a gente é gerado dentro da nossa vida, que deixamos brecha, e pecamos contra Deus, a primeira coisa que aparece é o quê? A vergonha. Vamos lembrar de Adão e Eva. Quando eles pecam, eles vão se esconder. A nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente tem vergonha dos nossos irmãos, a gente tem vergonha do pastor, e a gente vai fazer o quê? A primeira coisa é se apartar. É interessante que a Bíblia vai dizer, e Judá se apartando dos seus irmãos. Por que Judá se aparta dos seus irmãos? Porque o seu relacionamento era maior do que os seus irmãos, do que com o pai. A Bíblia poderia dizer assim, e Judá se apartou do seu pai, e Judá se apartou de sua mãe, e Judá se apartou da sua casa. Não, Judá se apartou de quem? Dos seus irmãos. Quando o nosso relacionamento é maior com nossos irmãos do que com Deus, a primeira decepção que a gente tem na vida é o quê? Abandonar a igreja. Porque o nosso relacionamento nunca foi com Deus, mas sim com o nosso irmão. Existem tipos de pessoas, 4 tipos de pessoas na igreja. Assim como estavam diante de Jesus. Temos aquela pessoa que é o soldado romano, que estava diante da cruz. Que presta um serviço. Que é patriota. Está na igreja, trabalha na igreja. É um patriota, está ali. Porque, quem sabe, foi ensinado, doutrinado. Tem outro tipo de pessoa, que era mãe de Jesus. Está ali porque é da família. Não, eu estou na igreja porque meu pai é crente, minha mãe é crente. Está ali, que nem a outra Maria. Está ali porque foi algo de favor que Jesus deu em troca por ela, de transformação. Ela está ali por uma gratidão. Mas tem outro, chamado João, que está ali porque não teve nada em troca. Mas está ali por amor. Porque ele entendeu quem é Cristo verdadeiramente. Existem 2 tipos também que a gente fala de pessoas que procuram uma igreja, as que precisam da igreja. As que procuram uma igreja, elas estão porque o culto é bom, porque o pastor é gente boa, porque o meu amigo é legal, tal, mas a primeira dificuldade, ele vai abandonar a igreja. E os que precisam da igreja, os que precisam da igreja, o irmão pode cantar em harpa todo desafinado, ele vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, eu te louvo. O irmão pode pegar no pé dele até no paletó, mas ele não está aqui por causa dos seus desejos. Ele está aqui porque ele entendeu quem o chamou. É aquele que precisa da igreja. Não é a igreja que tem que servir a gente. A gente não veio aqui hoje numa padaria e dizer, ei, eu quero um sonho, pastor. Ô, pastor, eu quero isso. Não! A gente está aqui para servir quem é o dono da obra, o dono da padaria. A Bíblia vai dizer que Judá se aparta. Judá vai se apartar dos seus irmãos. E a gente lembra das brasas. Que quando você tira uma brasa do braseiro, ela se apaga. Não é a melhor solução você sair dentro da igreja. Quem sabe você está vivendo a mesma vida, quem sabe, de Judá. Quem sabe você está passando as mesmas dificuldades. É culto de missão, mas é culto de missão, é culto de restauração. Quem sabe você está vivendo essa fase. Esse momento, quem sabe você pecou contra Deus aqui dentro. E você está vendo o último como um objetivo, uma solução, é se apartar. Então, a gente vai ver a história de Judá. De mal a pior. Porque Judá, ele vai simplesmente se apartar da casa do pai. Se apartar da casa dos seus irmãos. E quando você se aparta da casa do pai, a primeira coisa é se relacionar com quem não deve. A Bíblia vai dizer que ele vai fazer amizade com um homem de adulão.
Por quê? Porque se afastou da presença do Pai. Quando eu e você se afastamos da presença do Pai, nós nos relacionamos com quem não devemos. Amizades não sadias. Amizade que corrompe aquilo que a gente aprendeu. Sabe por que Pedro nega Jesus? Porque a Bíblia vai dizer, e Pedro andava distante. Primeiro ponto, andar distante de Cristo. Segundo, Pedro sentou na rodinha para se aquecer, aonde eu e você temos sentados. Será que onde eu e você temos sentados, se relacionado com pessoas, se relaciona com Deus também? Estamos vivendo numa época que a geração diz, não julgueis. Não, para aí. Não, você tem que entender que tem que pregar o evangelho. Agora daqui a pouquinho vamos estar na prostituição, vamos estar lá dentro de uma festa para dizer que vamos pregar Jesus. Isso não condiz com o que a Bíblia fala. Eu e você temos que ser sal e luz para este mundo. E a Bíblia vai dizer que ele se aparta dos seus irmãos, ele vai fazer uma amizade. Que amizade é essa? Esse homem poderia dizer assim, não, Judá, volta para a casa do teu pai. Lá é alegria, lá é comunhão, lá é família, eu sei que tu errou. Lá ainda tu tem descanso, tu tem alimento, lá ainda tu tem um rebanho para cuidar, volta para a casa do pai. Mas não, esse amigo não incita isso para ele. A Bíblia vai dizer que ele procura uma esposa também para casar, que não condiz com a sua cultura. Judá começa de mal a pior, daquilo que ele tem, só por apenas ter saído da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que ele casa e vai ter filhos. E o último filho que ele vai ter, a Bíblia vai dizer que ele vai ter em Quezib. Quezib quer dizer terra de engano. Ele vai gerar frutos na terra de engano. Judá está indo de mal a pior. E agora, Judá vai enfrentar com uma coisa. Judá vai enfrentar com a perda. Judá vai entender o que o pai dele está passando agora neste momento. Por quê? Porque Deus vai matar os seus 2 filhos. Por desobediência. Judá está vindo de uma dificuldade de dor por ter vendido o seu irmão. De uma vergonha de ter se afastado do pai. E agora ele se casa errado, faz amizade errada, e agora ele vai gerar um filho numa terra do engano. Deus vai matar 2 filhos, e aí ele está vivendo algo que, quem sabe, uma mãe não suportaria perder 2 filhos. A gente, quando perde algum ente querido, a gente já sente muito. E agora perder alguém que mais ama, Judá vai perder seus 2 filhos. E a história vai dizer que ele vai fazer, assim como Judá casa errado, ele vai fazer os seus filhos casarem errado. Ele vai fazer os seus filhos que casam com Tamar, dá errado, Deus mata 2 e fica outro, e ele diz assim, não, quando crescer, eu dou ele para você casar. A Bíblia vai dizer que o tempo passa. E sua esposa acaba falecendo. Judá está no meio de um luto. Perdeu seus 2 filhos. Está longe da casa do pai. Da comunhão dos seus irmãos. Fez amizade errada. Ele está vindo deste mundo luto e vai tosquear as ovelhas. Existe a festa das ovelhas. Aí alguém vai lá e diz assim, Tamarei, o seu sogro está vindo aí. Ela simplesmente tira a sua roupa de viuvez. E ela se lança como uma prostituta na beira do caminho, esperando o seu sogro. Eu sempre falo, quem injusta consciência, ninguém aqui se converte ao evangelho e guarda uma roupa de carnaval e diz assim, não, o dia que eu me desviar eu vou para o carnaval, porque a roupa está guardada lá. Você tem alguma roupa de festa, de balada guardada no seu guarda-roupa? Diz, não, o dia que eu me desviar eu... Quem é que pensa em casar, esperando por uma promessa, vai esperar desviar? O que ela fez? A Bíblia vai dizer que ela vai tapar o seu rosto, vai se comportar como uma prostituta na beira do caminho. Agora Judá está vindo o quê? Olha que interessante. Judá antes andava com seus irmãos.
Tinha comunhão do Pai, mas agora Judá está vindo sozinho, na beira do caminho, porque é assim que o mundo faz. O mundo só dá algo passageiro para a nossa vida. O mundo só dá algo passageiro, algumas amizades momentâneas. Mas agora Judá está vindo num luto, sozinho, na beira do caminho. E ele vai encontrar quem? Uma mulher, na beira do caminho. Ei, Satanás nunca vai te esperar quando você está o super crente jejuando. Não. Ele dá o tempo e espera você na sua queda. Ele espera você fraquejar. Quando você começar a enfraquecer, aí ele te espera na beira do caminho. É interessante que ele vai começar a fazer oportunidades. Aí você começa, Deus, e as promessas? Olha onde eu estou hoje. A Bíblia vai dizer que Tamar, ele falou, eu quero me deitar com você. Ele assim, o que o Senhor vai me dar? Não, eu vou te dar um cabrito. Por quê? Porque cabrito não tem valor para ele. É mais um. Ela falou, não, eu quero um penhor. É interessante, por que ela pede um penhor? Porque antigamente se dava a palavra. O homem quando dava a palavra era certo, era certeiro. Não poderia, muitos homens antigamente faziam promessas no apertar de mão. Então a palavra de Judá já bastava, mas não, por que ela pediu um penhor? Porque perante ela já não estava mais um homem de palavra. Ele prometeu o seu filho, ele não cumpriu, então se ele está prometendo, não vai cumprir. É assim que acontece. As pessoas acabam deixando de acreditar nas nossas palavras. Por quê? Porque nós estamos longe da casa do Pai. Quando você está longe da casa do Pai, você está longe da sua identidade. Você está longe do seu chamado, do seu ministério. E aí ela vai dizer assim, eu quero um penhor. Ele disse, que penhor que você quer? Eu quero o selo, que é a alegria. Ela estava dizendo, eu quero aquilo que você carrega, mas você não é. Eu quero aquilo que você carrega, você não carrega a comunhão? Você não carrega a presença? Sim. Irmãos, vir ao culto, carregar o nome de título de cristão, carregar uma Bíblia não significa que eu e você somos salvos. Não significa que todo mundo é salvo. Só carregar apenas um título, só apenas carregar um nome não significa que é um salvo. Ele apenas carregava um título, mas para ela ele não tinha mais palavra. E ela está dizendo, não, eu te dou um cabritinho. Não, cabritinho eu não quero, eu quero aquilo que custa tudo de você. É assim que o diabo faz. Ele quer aquilo que custa tudo de você. Ah, é minha casa? Não. É o meu carro? Não. É o teu nome, a tua identidade, a tua comunhão, a tua alegria, o teu relacionamento com Deus. Por que a gente está vendo uma depravação nesses últimos tempos na internet, uma brigaçada que a gente viu na rede, um batendo no outro? Cada vez mais você vê escândalo, sabe por quê? Porque você não está preocupado com a tua casa, ele está preocupado com a tua identidade. Aquilo que você carrega é verdade, é real. Será que o teu vizinho pode olhar e dizer assim, não, ele verdadeiramente é crente? É um homem de palavra, meu Deus. Ei, Calamanassé. Você prometeu para a obra, cumpra. Você prometeu que dá uma cesta básica, cumpra. Porque você não prometeu para o homem, você prometeu para Deus. Isso aqui é forte. Você fez uma promessa para Deus. E a Bíblia vai dizer que eu quero o teu selo, é a tua alegria. Eu quero ter um lenço, um cordão, que é a tua comunhão. E por último, o teu cajado, a tua autoridade. É isso que Satanás vai roubar da nossa vida, 3 coisas. E a Bíblia vai dizer então que ele aceita, por quê? Porque o que ele carrega já não tem tanto valor assim. O pecado tem mais valor daquilo que ele carrega. Ei, cuidado. O que mais nós temos visto é a gente caindo, sabe por quê? Porque o chamado, o ministério, aquilo que Deus falou já não tem mais valor. Aquilo que Deus prometeu já não tem mais valor porque entra em dúvida. Olha que interessante. Por que Deus tem que falar 300 vezes que vai te usar a tua vida? Uma vez já não basta?
Por que Deus tem que sempre levantar o profeta e dizer, eu vou te enviar? Porque uma vez não basta. O teu relacionamento não consegue entender que o que ele falou está decretado? Ou você tem dúvida ainda do que Deus tem na tua vida? Ou você tem dúvida ainda do que Deus tem te chamado? Há 2 anos atrás eu recebi uma profecia aqui nesta igreja. Deus usou uma moça dizendo, eu vou te levar para uma terra árdua. Vai se sentir só. Mas não deixa de usar o meu cajado. Ano passado, Débora e Cauã, Osés e Ana são do projeto Cristo Ali nas Fronteiras, todo mundo conhece. O Cauã e a Débora estavam com nós no ano passado, em dezembro, no Amazonas. A gente viu muitos milagres. E a gente estava no interior, eu e o pastor Felipe estavam conversando dentro do quarto. Conversando sobre algumas coisas. Ele falou assim, filho, por que vocês não vão para a Europa? Vocês têm um suporte muito grande aqui no Amazonas. Esse cara, a gente nunca imaginou, a gente imaginou outros estados rompendo fronteiras e falou, vamos para Londres, vamos para outros países. Há uma necessidade muito grande. Falou, eu tenho um amigo em Portugal, você conhece o Tiago, a Gabi que estão lá. E aí eu converso com eles e tal. Isso foi à noite no quarto. No outro dia a gente pegou o barco para ir na escola dos ribeirinhos. E um dos meninos aí foi fazer o trabalho nas escolas dos ribeirinhos. Na metade desse caminho, um dos meninos resolveu sair, caminhar um pouco no meio das casas dos ribeirinhos. E a gente almoçou na escola. E aí eu disse, meu Deus, cadê esse menino? Eu vou atrás dele porque vai se perder. Aí eu fui atrás dele, aquelas casas de madeira alta, assim, quando eu escuto um barulho. E aí eu vou chegando no ponto, é um língua estranha. Disse, só pode ser aqui. Língua estranha essa hora do meio-dia, só pode ser aqui. Cheguei lá, ele estava lá, o irmão estava lá, com a língua estranha entregando uma profecia. E ele falou assim, cadê o pessoal? Não, o pessoal já está vindo já. A gente estava procurando o moço e quero entregar algo de Deus para vocês. E aí, a gente chegou lá, e ele falou assim, eu estava no culto onde vi vocês, eu disse, e Deus mandou entregar um recado para vocês. Só que eu disse, Deus, se for tu mesmo, o Senhor vai levar eles lá na minha casa. Se for o Senhor mesmo, porque a igreja dava mais ou menos 45 minutos de barco, até a igreja. Então ele morava lá no Ribeirinho ainda. Se for tu mesmo, o Senhor vai levar eles na minha casa. E a gente estava no outro dia lá, meio-dia, na casa dele. E ele falou assim, Deus usou ele para entregar para você, dizendo que ia levar a gente em Portugal, ia levar em Londres, Estados Unidos. Aí, isso foi em dezembro, em junho, em março, o pastor Felipe, eu já agendei lá em Londres e nós estamos convocados para o congresso de missão. Em 6 meses Deus cumpriu. Por que eu estou falando isso? Porque o que Deus prometeu lá atrás no meu passado, ainda permanece. Eu me fico perguntando, por que você duvida tanto daquilo que Deus te prometeu? E por que você se preocupa com os outros que estão sonhando? Deixe sonhar. Eles fazem parte de uma promessa também, assim como você. Ele faz parte de um projeto, assim como você. A gente foi para a Europa, a gente viu uma necessidade muito grande. O muçulmano tomando conta. Madrid, as bandeiras do LGBT, gente, é uma loucura. As pessoas dizem assim, não, ser crente na Europa é fácil. Lá embaixo da torre de Paris, queria eu que tivesse alguém lá, corajoso, embaixo da torre de Paris, evangelizando. Um culto, uma vez por semana. Existem lugares em Madrid que os irmãos saem do culto e vão para a balada. A gente tem em Amsterdã, tem alguns irmãos que saem do culto e vão fumar maconha. E é normal. Igreja de 10, 15 pessoas. Não tem um ensino, não tem uma escola bíblica, não tem um culto de doutrina. E quando você chega lá, é uma opressão, e você diz assim, a gente ministrando no culto da Inglaterra. O pastor, não, eu vou botar vocês aqui para dirigir, eu já tenho um pregador, chamei pastor, estamos aqui para servir. E a gente dirigindo um culto, e a gente é do reteté, falando língua estranha. O pregador que mora há anos lá, ele falou assim, olha, vocês estão de parabéns, a gente sentado. Faz muito tempo que eu não ouço um culto dirigido com língua estranha. Você vê a decadência.
Enquanto eu e você estamos brigando por poder aqui, pessoas estão padecendo lá fora. Enquanto eu e você não estamos entendendo que tudo que está acontecendo, nossos irmãos sonhando, deixa sonhar, quer fazer missão, vamos nos apoiar. Deus conta com você nessa última hora. Eu voltando da Europa junto com a equipe, e Deus falou para mim, você vai para a Espanha. Assim como Deus disse um dia que eu ia para o Acre. Eu voltei, eu falei para Elisama, eu disse, Elisama, Deus falou que eu vou para a Espanha. Ele falou assim, amém. E aí ela foi para o quarto orar. E ela orando, e ela assim, Deus, será que não é emoção do coração dele? Será que não é coisa da cabeça? Ele foi para a Europa, aí é diferente e tal. E Deus falou com ela naquela noite, falando em sonho, que eu estava numa casa perto do aeroporto, passava muito avião, existia uma churrasqueira. E eles foram fazer uns hambúrguer lá, e ela disse, vou lá dentro da casa do Giri. E quando ela entrou, ela disse que ela viu um monte de ferramenta empoeirada. E viu umas botas penduradas. E ela olhou assim, disse assim, vou procurar uma geladeira. Ela olhou assim, ué, o Gili não tem geladeira, o Gili não tem reserva aqui. E ela foi para fora, quando ela foi para fora, passou um avião, ela olhou o nome do avião, estava escrito Ibéria. Ela acordou e ela foi pesquisar, Ibéria é uma companhia aérea da Espanha. E Deus falou, fala para ele não se conformar com o evangelho de lá. E eu falando para a Késia daqui, conversando, falando sobre o sonho e tal, ela falou, aquelas ferramentas são as pessoas que estão paradas. Por que eu estou falando isso? Porque há 2 anos atrás, Deus falou que eu iria para uma terra estranha. O que eu quero dizer, as promessas de Deus estão em pé. Judá está aqui neste momento. Você olha para a vida dele, ponto final. O cara deitou com que se vestiu como prostituta, era sua nora, está longe da casa do seu pai. Olha a vida dele. Aí Judá vai surgir, sabe aonde? Judá vai surgir no capítulo entre 43. De 43 em diante ali, 46, Judá vai surgir agora negociando, assinando um acordo com o pai. Por quê? Porque querem Benjamim. José, ele faz um plano de querer agora Benjamim. Aí, Judá vai dizer para o seu pai, aqui Judá já está diferente. Judá sai um homem que tinha um relacionamento com seus irmãos. Um homem que tinha tudo para dar certo e não entendeu o propósito de Deus sobre a vida de José. Agora você vê um homem aqui, com uma vida frustrada, com uma vida que foi árdua com ele, porque ele tem uma história, perdeu os filhos, perdeu a esposa, deitou com a sua nora. Que testemunho tem esse homem? Vendeu seu próprio irmão. Judá está diferente, aqui de novo na casa do pai. E ele vai dizer, não pai, eu vou levar ele comigo, mas eu faço uma promessa, eu trago ele. Porque se eu não trouxer ele, eu vou carregar a culpa para a vida toda. É interessante que o pai aceita essa proposta. Judá antes estava negociando o seu irmão, agora ele está negociando em se colocar no lugar do seu irmão. Olha que diferença. Aí você olha assim, pronto, acabou a vida de Judá. Ponto final. Olha a vida, o homem que sai do longe da casa do pai, que perde tudo completamente. Acabou. Aí entra Deus. Jacó está quase padecendo. Vocês conhecem a história. José fala que é seu irmão, eles se alegram, se cumpre a promessa. Jacó quando vai morrer, ele chama todos os seus filhos. Gênesis capítulo 49, versículo 8. O que para Judá achou que iria ser um ponto final na vida dele, por uma frustração. Eu acho lindo porque é Deus restaurando a humanidade aqui. É Deus dizendo assim, colocar um ponto final na tua história. Eu sei que o que você passou lá fora foi árduo. Quem sabe você olha para Deus e diz, Deus, mas eu fiz isso. Deus, mas eu fiz aquilo. Deus, mas isso. Aí quem sabe você está hoje aqui, quem sabe envergonhado, dizer, e agora? O que será do meu ministério? Porque o que você pensava que é um ponto final, Deus acrescentou uma vírgula.
para dizer, Judá, tua história não termina aí, essa história. Como um homem que perde quase tudo, perde a honra, perde a autoridade do cajado. Ele vai dizer o quê? Versículo 8. Ele vai dizer, Judá, os seus irmãos o louvarão, sobre a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Ele está dizendo assim, ei Judá, antes você era uma presa na beira do caminho. Agora você não será mais uma presa. Os seus irmãos se alegrarão pela tua presença. Ele fala, os filhos do seu pai se curvarão diante de ti. Ele está falando sobre prosperidade, ele está falando algo messiânico lá na frente. Judá é um leão novo. Quem é o leão da tribo de Judá? Da onde é que surge o leão? Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O homem que era frustrado, o homem que pela história tinha acabado. Deus está acrescentando uma vírgula. Ele tinha perdido a autoridade. Aí Deus vai dizer, e o cedro? E a autoridade que você perdeu sobre a tua casa? A autoridade que você perdeu diante dos seus irmãos, diante da sua família, diante dos seus amigos, o cedro da tua casa não se apartará de Judá. Deus está dizendo, eu estou restaurando a autoridade sobre a tua casa. Nem o bastão de comando dos seus descendentes. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações. Quem é que vem na linhagem de Judá? Quem é a linhagem de Judá? As nações, a ele as nações obedecerão. Quem é que obedece? Quem é o Pai da eternidade, Pai das nações, Príncipe da paz. Ele amarrará o jumento, seu jumento, a uma videira. Quem é essa videira? E o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas. Por quê? Porque a água é importante, mas será tanta abundância na tua vida, Judá, que você vai lavar no vinho as suas roupas. De tanta abundância, no sangue das uvas, suas vestimentas. Onde é lavado as nossas roupas. As nossas vestes é lavada onde? No sangue do Cordeiro. Próximo. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Ele está falando em abundância. A história de Judá não acabou aqui. Com a sua esposa, depois Tamar. A história dele continuou. Se hoje vocês estamos aqui é porque essa história continuou até Cristo. Essa descendência chegou até Jesus. Através de José, seu pai. Porque Deus fez uma promessa e ele é fiel para cumprir. Se coloque em pé.